Oi, pessoal, André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais da Prefeitura de Jundiaí, e hoje é a nossa oitava aula. E essa aula a gente vai falar sobre a voz do ator, a voz do professor, enfim, a voz no modo geral. Nessa aula a gente vai estudar dois conceitos bem parecidos, mas um que eu estou trazendo de um dicionário do ator, do Patrice Pavis, que é onde a gente vai ver o que ele escreve sobre a voz, e ele tem uma palavra muito importante antes de falar sobre voz, que é a palavra presença, o que é a presença no teatro, o que é a presença do ator, o que é a presença numa sala de aula. E a gente também vai responder algumas perguntas que eu acho muito importante de um livro que se chama Bem-Estar Vocal, uma nova perspectiva de cuidar da voz, tá? Fabiana Zambon, Mara Berlau. Não sei se é assim que se fala, tá bom? E a aula de hoje será sobre voz. Nas aulas anteriores eu já passei um aquecimento vocal. Tem professores aqui nas oficinas culturais também, né? Já que todas as aulas estão disponíveis para todos vocês que estão em casa nesse momento. Tem uma professora de voz também que dá uma aula muito boa com o piano. Então, gente, além da minha aula, claro, né? São meus alunos, vamos frequentar outras aulas, né? Online. É interessante. Ela usa um piano, a gente aquece a voz. Isso é muito importante. Olha só. Dicionário de teatro, tá? Eu falei dicionário do ator. Na página dos 305, ele usa a palavra presença e ele faz o seguinte, ó. Ter presença é, no jargão teatral, saber cativar a atenção do público. Impor-se. É também ser dotado de um quê que provoca imediatamente a identificação do espectador, dando-lhe a impressão de viver em outro lugar, num eterno presente. Olha que interessante, olha essa função do ator para o espectador, de contar uma história. Através da voz, eles viajam. Aqui ele diz o seguinte, a voz, na página 432, a voz, essa assinatura íntima do ator, quem diz isso é o Barthes, é, primeiro, uma qualidade física dificilmente analisável de outra maneira que não como presença, que a gente acabou de falar, do ator, como efeito produzido no ouvinte. A altura, a potência, o timbre, a coloração da voz são fatores puramente materiais, portanto, pouco controláveis pelo ator. Eles permitem identificar imediatamente a personagem e, ao mesmo tempo, influem diretamente como uma percepção direta e sensual sobre a sensibilidade do espectador. Olha só a importância de você estudar personagem, estudar voz, tempo, altura de um texto que você vai projetar num teatro, que vai chegar no espectador. No livro Bem-Estar Vocal, ela fala muito sobre isso, e essas dicas são muito importantes, porque serve para muitas pessoas. Para você mãe, para você pai, para você professor, para você ator, enfim, para você que usa a voz como um instrumento de trabalho. No caderninho Bem-Estar Vocal, eles têm perguntas e respostas que são muito interessantes. E a primeira é sobre a voz, né? Por que a voz é tão importante para o professor, ator, quem trabalha com voz? Porque a voz carrega as palavras e também passa a mensagem emocional atrelada a elas. A gente acabou de ver no dicionário do teatro. O som da voz tem a dupla função de informar conteúdo e sentimentos. A voz ensina,
controla os alunos, mostra atenção e carinho e é o principal recurso de transmissão do conteúdo da aula. Mais uma pergunta: por que os professores têm tantos problemas com voz? Por que os professores usam a voz constantemente, assim como os atletas usam os músculos do corpo? Contudo, ao contrário dos esportistas que se submetem a treinos específicos e desenvolvem um preparo físico suficiente para resistir ao desgaste de sua profissão, é raro que um professor tenha tido a oportunidade de desenvolver sua voz para comunicação em sala de aula. Como a voz é produzida? A voz é produzida na laringe, que fica no pescoço. O combustível dessa vibração é o ar que sai dos pulmões. Uma boa coordenação entre o ar que passa pela laringe e a vibração das pregas vocais, cordas vocais, produz a voz humana, que se transforma nos sons da fala pelos movimentos dos articuladores, como a língua e os lábios. Por isso que a gente, professores, precisamos entender que aquecimento é muito importante, principalmente para quem dá aula de manhã, né? Só esse aquecimento, ó, ou até mesmo o TR, aquece, tá? Esses, como ela diz, esses articuladores, né? Que é a língua e os lábios. Pergunta: o que ajuda a voz? Uma boa condição de saúde geral é importante. Dosar o tempo de fala, o tom, fino, grosso, o volume da voz, fraco ou forte. Inclui intervalos de repouso de fala. Hidratar-se e diminuir a competição com outros ruídos. Conversas na classe, barulhos externos, são algumas estratégias a serem utilizadas no dia a dia. Perceba o que mais prejudica a sua voz e tente dosar esse aspecto. O que prejudica a voz? Falar demais. Quando está doente, cansado, após uma noite mal dormida, com gripes ou resfriados, em ambientes inóspitos e quando se está muito estressado. São alguns inimigos da voz. O fumo, o álcool, são reconhecidamente prejudiciais. Quais as principais dicas para manter a minha voz saudável? As principais dicas são: desenvolva uma escuta diferenciada, prestando atenção em sua voz e na voz dos outros. Procure reduzir a força com que você fala, melhore suas condições físicas, respeite seus horários de alimentação e descanso e veja se há possibilidades de introduzir melhorias em seu ambiente físico de trabalho. Lembre-se de que manter o corpo hidratado, tomando goles de água durante as aulas, é um recurso fácil, simples e bastante efetivo para reduzir o atrito entre as pregas vocais. O que fazer quando estou rouco ou cansado? A melhor atitude seria descansar o corpo e a voz. Use a voz mais baixa, mas sem sussurrar. Fale mais lento e modulado. Use frases curtas. Desenvolva atividades que exija menos da sua voz. Mantenha-se hidratado. Por que o pigarro prejudica a minha voz? Porque ao pigarrear, você causa um forte atrito entre as pregas vocais, o que pode favorecer o aparecimento de lesões nos tecidos da laringe. Manter o corpo hidratado ajuda a diminuir as secreções viscosas. Água, gente. Água. A todo momento. Continuando, agora a gente vai falar sobre o corpo e a voz.
Como o meu corpo interfere na voz? Podemos dizer que todo o corpo contribui na produção da voz. Se o corpo está tenso, há grande chance da voz também ficar mais tensa. Por outro lado, movimentos e gestos mais soltos ou livres favorecem uma voz boa. Se o corpo está doente, muitas vezes a voz sinaliza esse fato. Se estivermos cansados e sem energia, a voz pode revelar tais aspectos, ficando mais baixa e fraca. Assim, de modo geral, existe um paralelismo entre o que acontece com o corpo e a voz, com grande dependência entre eles. Uma dieta pode ajudar na voz? Uma boa dieta ajuda na saúde como um todo e, consequentemente, na voz. O profissional da voz, o professor é um profissional da voz e deve controlar os fatores de interferência negativa, como ficar sem se alimentar por longos períodos, ingerir excesso de cafeína, café e refrigerantes com cola, comer lanches constantemente e também se alimentar tarde antes de dormir. Água gelada e sorvete fazem mal? Interessante isso, gente. Não! A maior parte das pessoas não sofre nenhum impacto na voz por causa da água gelada ou do sorvete. Algumas pessoas têm uma maior sensibilidade às diferenças de temperatura e devem, portanto, evitar o choque térmico, mantendo o gelado por algum tempo na boca antes de engolir. Simples. Um problema de estômago pode interferir na voz? Sim. Se após as refeições você sente que a voz piora, aumenta o pigarro ou até mesmo se percebe retorno de líquido do estômago para cima, independente de ter azia ou queimação, pode ser que você sofra da doença do refluxo. Algumas estratégias para evitar o refluxo são comer pequenas porções de alimentos, evitar dar aulas com o estômago cheio e não dormir logo após alimentar-se, mantendo em jejum por 3 horas antes de se deitar. A gente fala, né, antes de entrar em cena também sobre o alimento, sobre a alimentação, né, sobre o que comer, como é entrar em cena, né, com aquele estômago pesado, às vezes a correria e o tempo, e a gente já fez isso e realmente é muito mais difícil. Como saber se eu respiro bem para falar? A maior parte das pessoas tem uma respiração suficientemente boa para falar. Porém, por questões de hábito, podem falar até o finalzinho do ar ou começar a falar sem respirar, forçando o mecanismo da voz. Quando estamos em silêncio, nossa respiração se faz predominantemente pelo nariz, o que favorece filtrar e aquecer o ar. Quando falamos, o próprio ritmo da fala permite que respiremos pelo nariz, apenas nas pausas longas, sendo que recarregamos nossos pulmões pela boca, o que é mais fácil e rápido. Cantores e atores precisam desenvolver uma respiração especial pelas exigências da sua profissão. No caso dos professores, o principal foco é coordenar o ar com a fala e recarregar frequentemente os pulmões. Nós atores fazemos muitos exercícios de respiração, né? A gente fala muito do diafragma. Para quê? É um músculo. Todo músculo bem trabalhado, ele vai nos ajudar quando a gente está em cena, quando a gente tem um texto longo para falar, com uma intensidade, né? E uma intenção. Existe relação entre sono e voz? Sim. Pesquisas apontam que pessoas que dormem melhor apresentam uma qualidade de voz mais limpa. Durante o sono, recarregamos nossas energias e a voz depende de um metabolismo altamente energético. Se você tem que dar aulas longas bem cedo, é importante que exercite os músculos da garganta e da boca, fazendo exercícios, bocejos e aquecimento vocal. Existe relação entre estresse, tensão e voz? Sim. Existe relação entre estresse, tensão e voz? Sim.
Tensão psicológica ou física são facilmente transferidas aos músculos responsáveis pela produção da voz, o que é muitas vezes percebida pela ouvinte ou pelo ouvinte. Água ajuda a deixar a voz mais limpa. É importante lembrar que a água não passa pelas pregas vocais, cordas vocais. Porém, hidratar-se é essencial para que as pregas vocais vibrem com menos esforço e a voz seja produzida em melhores condições. Existem receitas milagrosas para a voz, como mel, própolis, balas. Não há receitas milagrosas, embora o mel possa ajudar como lubrificante e o própolis como anti-inflamatório. A relação com a voz é indireta, pois somente o ar passa pela laringe. Balas e pastilhas podem oferecer um alívio muscular, pois exercitam os músculos da boca e podem aliviar a sensação de esforço, mas são apenas paliativos. Quando são muito fortes ou contêm substâncias ditas refrescantes, podem prejudicar o controle da voz. A voz envelhece, como todo o corpo, a laringe e a voz também envelhecem. Uma voz treinada, assim como um corpo melhor conservado por meio de exercícios, hábitos saudáveis e controles periódicos de saúde, podem retardar os sinais de envelhecimento. Contudo, pessoas idosas muitas vezes apresentam vozes mais fracas e instáveis, o que pode ser minimizado com treinamento fonoaudiológico específicos. Gente, agora sobre o ambiente. Esse é bem rápido também, é bem simples. O microfone ajuda na sala de aula ou é uma muleta? Ajuda, e muito. Falar em casa com a família pode desgastar a voz? Falar em qualquer situação pode desgastar a voz. O telefone ajuda ou atrapalha? Pode atrapalhar, mas é mais um fator fonotrauma, falar ao telefone em excesso e em condições inadequadas. É melhor tempo seco ou úmido? Tempo úmido ajuda a produção da voz, enquanto que o clima seco demais favorece a instalação de alergia e outros problemas respiratórios. Lembre-se de aumentar a ingestão de água quando o ar estiver muito seco. Cantar é bom ou ruim? Cantar é muito bom, desde que feito no tom adequado e sem esforço. Se você gosta de cantar, busque aulas de canto para aprender os recursos mínimos necessários para essa atividade. Cantar pode ser uma ótima estratégia de redução de estresse, de aprender a controlar os diversos parâmetros da voz e de entender seus amigos. Contudo, cantar não é tratamento, não é reabilitação vocal e pode ser um esforço adicional, se você já falou o dia inteiro. O ar-condicionado prejudica a voz? Sim. O ventilador pode atrapalhar a voz? Alguns ventiladores fazem muito ruído na sala. Além disso, o próprio vento pode atuar negativamente como fator de ressecamento do trato vocal. Gente, eu fico por aqui. Tenham todos uma ótima quarentena. Se puder, fiquem em casa. Agradeço muito que vocês estão se esforçando nesse período. Um grande beijo!